Em 13 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no município de Campinas, presentes os procuradores da República Ricardo Perinardinho e Leandro Zedes, compareceu o senhor Alexandrino de Alencar, CPF 067-609-880-00, devidamente acompanhado por suas advogadas. Camila Alves de Lima, OAB-RS 58443. A fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 2.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto dos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Alexandrino. As advogadas ora presentes são suas defensoras legalmente nomeadas para lhe assistirem no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de suas defensoras, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 12, ex-presidente Lula em tráfico de influência e benefício do Grupo Odebrecht, pretende responder às questões formuladas? Sim. Então vamos às questões. Alexandrino, queria que o senhor nos dissesse como o senhor conheceu o ex-presidente Lula, os primórdios desse relacionamento, como ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, por gentileza. Eu conheci o Lula por volta de 1994. Quem foi que me apresentou ele foi o Emílio Odebrecht, porque na época o grupo estava iniciando uma investida extremamente agressiva na área de petroquímica. E como na área de petroquímica antes era do Estado, então nós precisávamos conversar com lideranças mais à esquerda, lideranças sindicais mais à esquerda, de modo a tentar influenciá-los e mostrar que nós não era uma ruptura que estava acontecendo, e sim uma continuidade de uma maneira mais competitiva e mais aberta. Deixa eu me interromper brevemente. O senhor foi apresentado ao ex-presidente Lula pelo senhor Emílio Odebrecht. Como ele lhe foi apresentado? Qual que era a percepção do senhor Emílio Odebrecht em relação ao presidente Lula? Era uma figura considerada estratégica? Era importante ter esse relacionamento? A informação que o Emílio me passou foi que, por volta de 92 ou 93, por aí, com o crescimento das forças sindicais no Brasil e com o crescimento da figura do líder sindical Lula, ele já tendo sido candidato à presidência da República, o então governador Mário Covas fez questão de apresentar Lula e Emílio, por serem pessoas, eles têm uma característica muito intuitivas, então se apresentaram e aí começou esse relacionamento. Relacionamento esse que continuei com ele ao longo desses anos todos, por trabalhos que me delegavam, a própria organização, e pela questão petroquímica. A questão petroquímica, como era uma questão nova, ler privatizações, então isso demandava bastante informações e reuniões junto com o presidente Lula. E também eu depois, quando ele foi eleito presidente da República, talvez
era eu e outras pessoas de Brasília, éramos pessoas designadas a participar de os eventos que a Presidente da República convidava o Grupo Odebrecht. Nós sempre estávamos presentes em Brasília ou em outros locais. Então eu tinha uma presença mais constante com ele. E depois, quando ele foi Presidente da República, eu antes de ser presidente, um pouquinho antes de ser Presidente da República, conheci o Gilberto Carvalho, que se tornou chefe de gabinete dele, que esse também queria uma relação bastante próxima do Gilberto Carvalho, e com ele também, indiretamente, se aproxima-se também de Lula. Né? Então, foi por aí que a gente começou a interagir com ele. E... Deixa eu interromper o senhor brevemente. O senhor tinha linha direta com o ex-presidente Lula? Não, tinha por Gilberto Carvalho. Passava pelo Gilberto Carvalho. Sim. O senhor Gilberto Carvalho, ele tinha alguma alcunha? Tinha como nossa alcunha era seminarista, por ele ter sido seminarista. Essa alcunha era utilizada nos e-mails internos. Tinha alguma referência. Uma referência a ele. Conversei com o seminarista, entende? Eu diria que toda a organização das pessoas do certo tipo sabia que estava conversando com o seminarista. Eu fiz questão nisso porque eu acho que o cargo de presidência da República requer uma liturgia. Eu acho que você tem que ter um canal, digamos, protocolar para chegar no presidente da República. Muito embora, quando eu me encontrava com ele em eventos, ele era muito carinhoso pessoalmente comigo, entendeu? Mas sempre, acho que a liturgia do cargo, eu acho que graças a isso, meu relacionamento com ele ao longo dos anos foi um relacionamento bem, digamos, bem profissional, eu diria. Para marcar alguma reunião, alguma coisa, o senhor ligava no celular do senhor Gilberto Carvalho? Não, no gabinete. Eram secretários? Secretários, isso aí. Secretários. Não, eu ligava para secretários. Né? Para essas pessoas do governo, eu não gostava de ligar pelo celular, não era nem por questões de segurança. Eu acho que você não tem que estar perturbando a pessoa quando, em algum momento, a não ser que tivesse alguma emergência. Aí sim, aí na emergência são fora do quadro, mas eles todos tinham no celular, se necessitavam, eles entravam em contato comigo. O senhor lembra o nome da secretária? Rosalina, por exemplo. O senhor ligava para o dona Rosalina? Estou precisando falar. Não tenho pressa ou tenho pressa. Hein? Era difícil conseguir taxa? Não. Por ter uma relação muito próxima dele, transparente, muito profissional, ele sabia que quando eu tinha que acessar, por algum motivo eu estava acessando. Para os assuntos, quando o senhor pediu uma reunião, então, o senhor era dentro da possibilidade, prontamente atendido. Sim. Tinha um relacionamento, por assim dizer, bem azeitado. Sem dúvida nenhuma. E quando ele presidente, e quando ele viajava, porque o presidente Lula viajou muito para o exterior, aliás, uma característica muito próxima até do grupo, de buscar no exterior novas oportunidades. Sempre nós mandávamos, que a gente chama de uma ajuda de memória, da nossa atuação no país que ele iria, que nós tínhamos coisas. Deixa eu só retornar mais um pouquinho. O senhor Gilberto Carvalho, o senhor disse nos e-mails que o senhor usava alcunha seminarista. O uso de a utilização de alcunhas dentro do Odebrecht também era ligada ao sistema DRAU. Não, mas não tem, não. Quanto ao senhor Gilberto Carvalho, em algum momento ele pediu alguma vantagem devida para o senhor? Não. Ele só pediu uma vez vantagem para mim, para que ajudássemos na campanha de sua irmã Márcia Lopes, à prefeitura de Londrina, em 2012. Foi a única vez que eu me recordo que foi feita a doação a pedido dele, muito embora eu conheci a Márcia Lopes antes da doação, quando ela foi ministra do Desenvolvimento Social.
Aí eu tive contato com ela, mas assim mesmo ele me pediu para ajudar e nós ajudamos. Houve essa ajuda? Houve essa ajuda. O senhor lembra se foi doação oficial, Caixa 2? Eu acho que foi oficial essa doação. O senhor lembraria do montante? 200 mil reais. 200 mil reais. Essa doação foi feita porque foi um pedido do senhor Gilberto? Acho que foi um pedido do Carvalho. Nunca pediu nada e uma pessoa que sempre, muito íntegra, e uma pessoa que sempre esteve disponível. Então, nós achamos que tínhamos que corresponder. E tinha um valor para o grupo Isso. de fazer um favor. Isso é uma pessoa próxima ao presidente, muito embora na época o Lula já não era mais presidente. Isso aí. Hã? Mas o Gilberto era secretário de governo da Dilma. Vamos conversar um pouquinho sobre esses ajuda à memória. Então. Tinha uma multiplicidade de assuntos? Não, por exemplo, ele ia, vamos dizer, para o Peru, para o Panamá, onde nós tínhamos obras. Então a gente mandava uma ajuda de memória eu me lembro que a gente dizia assim, uma página, não mais do que isso, para contextualizar o presidente nos assuntos do Panamá. Esse aqui é um exemplo, um documento de colaboração que foi entregue aqui, 20 de janeiro de 2009, notas para o presidente. Não. Isso, é um exemplo, mas não de viagens ao exterior. Isso aqui era para a petroquímica, para entender o que estava acontecendo. Mas é uma ajuda de memória. É uma ajuda de memória, isso aí. Tá? Okay? É o tipo de documento que era entregue. A gente dizia assim, olha, estamos fazendo obra fulano de tal, estamos fazendo hidrelétrica fulano de tal, o país está assim, só para ele se contextualizar. Né? Foi por demanda de alguém? Não, foi uma prática. E aí eu dizia para o Gilberto, o presidente está indo para o Peru, para um país X, eu estou te mandando hoje uma página de ajuda de memória, só para o presidente ler na viagem, para ele saber o que está acontecendo. Porque geralmente acontecia o seguinte, nosso pessoal nos países no exterior é um pessoal que como ele, uma característica nossa do Oeste muito interessante, os pessoal dos países, eles são praticamente, entre aspas, nativos. Eles ficam lá, eles moram 20 anos lá. Então, eles têm muita relação nos países. Então, geralmente, quando vai, o presidente Lula, ou o presidente Fernando Henrique, eles estão sempre presentes lá. Então, eles estão sempre interagindo, então é bom saber da informação. Tá? E outra coisa que eu tinha muito com o Gilberto Carvalho é quando também o Lula presidente, quando Emílio tinha algumas reuniões com Lula, se ficava alguma pendência de agenda, eu cobrava o Gilberto, ficou aquela pendência, como é que está andando, né? Que o Gilberto fazia, digamos, entre aspas, o follow-up desse tipo de coisa, né? Propiciava um certo trâmite documental, desse jeito de ajuda à memória, e também era com ele que os senhores tinham uma ciência melhor do que como estava sendo. Bem, o senhor, qual seria a primeira dessas viagens internacionais que o senhor lembra, que o senhor acompanhou, teve o senhor ia por demanda da empresa, para esse acompanhamento? Como é que eu ia por demanda da empresa, até por demanda, às vezes, do diretor de país local, entendeu? Sabia da minha relação e precisava de alguma reunião, de alguma coisa, de posicionamento no país, aí eles me demandavam. O que é a figura do ex-presidente? Não, mas você está falando dele como presidente ou como ex-presidente? Ex-presidente. Vamos lá. Com o ex-presidente, deixa eu retornar meu chip aqui. Não, com o ex-presidente, isso era um negócio extremamente importante. O Lula é uma figura nos países que eu via, geralmente América Latina e África, é uma figura quase um popstar, entendeu?
com respeito. Então, ele levava uma imagem positiva, ele levava e nós, o que nós combinávamos, e que é muito público, que em todo lugar que ele ia, ele fazia uma palestra. Porque uma palestra de vender Brasil, logicamente que nosso pessoal lá estava por trás, convidando formadores de opinião, convidando jornalistas, para mostrar essa relação nossa com ele. Né? Ele abria portas para a empresa? Não, sem dúvida nenhuma. Eu não digo que abria portas, eu não chego a isso aí, mas ele para nós era um cartão de visita muito importante, o presidente do país saber que ele tinha uma relação diferenciada com o grupo. Em alguma ocasião teve liberação de pagamentos que estavam retidos por conta do... Não, isso houve, eu soube isso de uma vez, que isso foi em Angola, que o presidente Lula ia lá e, 20 dias antes, liberaram algumas faturas que estavam sendo, digamos, procrastinadas. Né? Mas, assim, nada, digamos, excepcional. Houve só para criar um clima positivo. Vamos voltar um pouco e vamos para um período em que o presidente Lula estava no exercício da presidência. Uma viagem para o Peru, o senhor chegou a entregar um documento de colaboração, documento 12C, e-mail encaminhado por Marcelo Odebrecht para Alexandrino Alencar, entre outros, contendo ajuda na hora sobre a agenda de interesse do grupo no Peru. O senhor lembra dessa agenda de interesse? Não, o senhor foi no Peru? Não foi. Não. Eu só dei a agenda memória, só. O senhor fez essa agenda memória? Não. Geralmente quem faz é o presidente da Odebrecht Peru, mandava. Eu acredito, quase sempre. Marcelo dava um toque final e eu encaminhava via Gilberto Carvalho para o presidente. De todos os países, quando essa ajuda de memória era do presidente da Odebrecht nesses países. Isso aí. Vinha de lá, tá? E ainda vinha de lá. E agora, quando ex-presidente, quando a gente ia para o país, muitas vezes eu viajava junto com ele, aí eu levava, presidente, dê uma lida aqui que vai acontecer, o senhor vai ver isso, nós estamos trabalhando tal. Né? O senhor, me corrija se eu estiver errado, o senhor privava de certa intimidade, acesso que o senhor Emílio Odebrecht? Eu sim. Em algum momento ele chegou a fazer referência a algum pedido para o presidente Lula interferisse junto a seus correlatos em outros países? Sim, não sei. Geralmente o Rafael Correia, porque Rafael Correia nós tivemos uma disputa grande empresarial no Equador por causa de uma hidrelétrica e foi necessário, até nós tivemos colegas nossos que ficaram retidos na embaixada durante algum tempo, então teve que ter uma interferência política nisso aí. E com o Hugo Chávez, por definição, até pelo tamanho das obras que nós tínhamos lá, de tentar nos ter alinhamentos. Né? Os dois se davam muito bem, né? Eu vou pedir ao senhor contextualize um pouco melhor esses pontos. Hugo Chávez, Venezuela. Qual foi o pedido? O que estava acontecendo? Qual era o interesse do grupo em jogo? Por exemplo, naquela ocasião? E como o presidente Lula foi relevante? Nós estivemos estudando fazer projetos petroquímicos lá. Nós tivemos a própria refinaria aqui de Pernambuco, Renest, entendeu? Que nós tínhamos interesse em construir. Nós temos metrô em Caracas, nós temos hidrelétricas, pontes. Tem um enorme projetos sociais de irrigação. É uma conversa de presidentes se prestigiando empresas brasileiras. Né?
Mas a apresentação do grupo é uma tentativa de liberação de algum valor, como aconteceu em Angola? O senhor tem alguma... Não, mas o de Angola ele não fez nada, né? Ele só ouve, ele ia aparecer, quer dizer, nem sabe disso. Estou lhe comentando aqui. Mas assim, Não. O que eu acho relevante disso tudo é a questão lá mais do Equador, né? Pela questão... Então vamos falar do Equador. Não, do Equador não, houve um problema numa obra nossa, que aí o presidente Rafael Correa andou até... nosso pessoal teve que ficar na Embaixada do Brasil, então tínhamos que interceder para liberar as pessoas, tanto é que tudo se voltou hoje. Hoje nós estamos lá de novo. Mas teve um estresse para poder ajudar nesse estresse. Se o senhor quisesse que o presidente Lula aparecesse numa obra, num evento que era importante para o grupo, com quem como é que era? Como presidente? Assim, eu discuti isso com o pessoal da agenda dele, entendeu? Onde Gilberto Carvalho é uma figura importante, não só o Gilberto Carvalho, como o pessoal da agenda dele. O senhor tinha encontros regulares com o senhor Gilberto Carvalho? Sim. Qual que era a frequência aproximada? Acho que trimestral. Assim, trimestral, digamos, de modo institucional. Agora, quando precisasse, eu pegava o avião para Brasília. Quando tinha alguma demanda específica. Com o fim do governo Lula, com o fim do mandato, teve alguma... qual foi a atitude do grupo? Não. O grupo, vamos lá, o grupo não é atitude com Lula. Com todos os ex-governantes, o grupo sempre manteve um trabalho de continuidade, mas de respeito, de proximidade, não de abandono, digamos. Reconhecimento, ok. E isso também foi feito com o próprio presidente Lula, depois que ele deixou o governo e veio para o Instituto Lula, ali no Ipiranga. Né? E aí, dentro desse programa de proximidade e dentro da característica dele, eu desenvolvi, com autorização do próprio Emílio Odebrecht, eu desenvolvi com o Paulo Okamoto esse programa das palestras. Entendeu? Tanto é que a primeira palestra que o Lula fez lá no exterior foi conosco. Entendeu? Os primeiros famosos $200 mil pagos foi através da gente. E pedi para o senhor explicar melhor esse desenvolvimento desse modelo das palestras do Paulo Okamoto. Como é que... Não, Paulo, eu acho que é importante. O presidente está precisando de recursos para ele, Eu acho que uma pessoa que encanta as plateias, né? Vamos desenvolver um trabalho que possa ser feito nesses países e vamos demandando o nosso pessoal dos países. E a primeira palestra foi no Panamá. Então, teve por assim dizer, essa precificação? Chegou-se a esses valores? Como é que chegou a esses 200 mil? Não. Ele veio com essa precificação. Quem? Paulo Okamoto. Paulo Okamoto propôs isso. E ele sabia, eu acho que ele usou como parâmetro Bill Clinton, esses internacionais, tá? 100 e poucos mil dólares, ele precificou, subiu a régua e precificou em $200 mil. Tanto é que me conste, as 40 e tantas palestras que ele fez, todas foram $200 mil. Após o fim do mandato do ex-presidente, perdeu um pouco dessa liturgia do cargo do senhor presidente. O senhor se encontrava pessoalmente com ele, privava de alguma... Sim, não, mas eu geralmente junto com o Emílio. Nós tínhamos regularmente reuniões trimestrais com ele. Nós no Instituto Lula. Ao menos trimestralmente. Uma visita para conversar e para mostrar algumas demandas que nós achávamos que seriam interessantes, geopolíticas ou empresariais.
Pedi para o senhor nos relatar uma reunião típica dessas. Quem estava presente? Não, éramos 4 só. O presidente Lula, Paulo Okamoto, eu e Emílio. Tem uma demanda típica que era apresentada. O agronegócio. Quando a própria política do governo da presidenta Dilma congelou preços de combustíveis, isso arrebentou com o setor do álcool. Então nós vimos mostrar aqui para o presidente tudo que o senhor construiu, dizendo que o Brasil era uma nova Arábia Saudita, com o álcool, está sendo destruído. Isso, vou dizer que de mais de 3 visitas, esse tema foi um tema recorrente. Tinha um pedido para ele fazer uma intervenção, uma gestão federal, conversar, porque ele conversava bastante com a presidente Dilma. Conversa com ela, mostra que o setor está se arrebentando. E como se arrebentou, né? Tinha receptividade, Acredito que ele conversava com ela agora. Ele conversar com ela e de algum fato acontecer. O senhor lembra de alguma demanda específica que foi apresentada numa dessas conversas do Instituto Lula e que foi resolvida? Apresentou-se uma demanda, presidente, tem um problema em algum órgão, alguma coisa? E... Nós não chegávamos a isso aí, até porque não achávamos que isso seria uma coisa que devíamos estar contratando com ele. Outro tema que eu me lembro, que é um famoso tema que é o do CID da Arena do Corinthians, que conversávamos com ele para ver se ele conseguia conversar com o prefeito Fernando Haddad para achar alguma solução. A CID era um problema de 420 milhões de reais do estádio. Esse modelo das palestras, pelo que o senhor disse, tinha um peso local importante. Queria que o senhor nos explicasse melhor em que ele consistia. Então, por exemplo, tinha uma palestra no Panamá, tinha uma palestra em Angola. Qual que era o impacto positivo nos negócios do grupo, se é que ele existia? Não. Eu acho que impacto tangível de curto prazo não tinha, mas tinha um impacto intangível do grupo. Por exemplo, vou te me lembrar da primeira, que foi do Panamá. No Panamá, nós chegamos lá, visitamos 2 obras nossas, uma de Minha Casa Minha Vida, e que chama de Cinta Costeira. Cinta Costeira, eu acho que você conhece o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que aquilo é um aterro, né? Então, nós fizemos um aterro na cidade do Panamá, que chama-se Cinta Costeira, que é uma obra maravilhosa da cidade, e depois ele foi fazer uma palestra para os empresários, com a presença do presidente Martinelli, e depois tivemos um jantar que estava o presidente Martinelli, e daí voltamos para o Brasil. Você vê que os formadores de opinião, a imprensa, as obras, isso tudo cria como diz o americano, um goodwill interessante para o país. Era parte da estratégia empresarial do grupo diversificar no mercado internacional, depender menos do mercado interno? Sem dúvida nenhuma. Na engenharia, sem dúvida nenhuma, e agora na petroquímica também. Os crescimentos hoje do grupo estão no exterior, não estão no Brasil. E na engenharia, eu te digo que hoje 70% do faturamento da engenharia está no exterior. Então, esse tipo de movimento das palestras, sem dúvida nenhuma. Do aproveitamento desse aspecto intangível, ele se inseria também nessa estratégia. Sem dúvida. Faz parte de uma estratégia de longo prazo. Esse relacionamento com esse presidente, ele incluía um relacionamento também com o Instituto Lula? Sim. Havia aporte? Nós fizemos doações do Instituto Lula. O que acontecia? Nós fizemos algumas doações do Instituto Lula,
doações para a operacionalidade do Instituto. Como é que surgiu a ideia desse instituto? O senhor que tinha certo trânsito ali? Não, eu acredito que onde é o Instituto hoje, tinha o Instituto da Cidadania. Quando começou, que era, digamos, um núcleo da esquerda do PT, a cidadania existia, e aí o Lula se tornou presidente, ficou o prédio. Aí, na volta dele, tinha que gastar essa energia toda, e aí criou-se o Instituto Lula, voltado para as questões de América Latina e África. O grupo fazia aportes financeiros? Fez alguns aportes. Por solicitação, por política? Não. Até solicitação e política, os dois. Os dois motivos. Por quê? Por que fazer esses aportes? Porque o grupo sempre fez isso. E não foi só para o Instituto Lula. O que compensava? Não, é que um ex-presidente, ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento, ele tem um know-how que tem que ser aproveitado. Entendeu? E o Instituto é uma maneira de alavancar esse know-how dele. E para o senhor falar um pouco para a gente sobre a questão da Arena Corinthians. Teve alguma gestão específica do presidente? De onde surgiu essa ideia? O que o grupo fez ou deixou de fazer? Não vamos falar do estádio ou da Arena? Da Arena Corinthians. Sim, mas do estádio Corinthians. Isso. Não, o estádio Corinthians, a história do estádio Corinthians, história real, foi um pedido que ele nos fez em 2010 para se fazer um estádio Corinthians. O estádio inicial é um estádio para 30 mil pessoas, ia custar 300 milhões de reais, sendo 15 mil dessas 30 mil pessoas eram de pé, porque a torcida do Corinthians fica de pé, ela não senta, e 15 mil sentados. E esse era o modelo. Nós íamos ajudar o Corinthians. Por uma feliz coincidência, não sei se feliz, mas acho que é feliz, eu sou amigo particular do André Sanches. Porque eu sou petroquímico e o André Sanches é do plástico. Então tinha uma relação. E começamos assim. Só que... Deixa eu só pedir uma coisa para o senhor. Me ajude a entender como um pedido de 300... foi durante o mandato do presidente. Foi no final. No final do mandato dele. Me ajude a entender como o grupo recebe um pedido de 300 milhões de... Não, recebe pedido de fazer um estádio. Não pede 300 milhões, fazer um estádio. Chamamos o cliente, que é o Corinthians, e diz assim, vamos fazer um estádio. E aí começam os estudos. Eu não estou dizendo que de toda maneira eles iriam fazer. Vamos fazer um estudo, vamos ver a viabilidade disso aí. A ideia é essa aí. Tanto é que nessa época, paralelamente, nós já estávamos estudando em criar no Pacaembu um estádio moderno. Um estacionamento embaixo, um teto retrátil, ia ser tipo uma arena americana. Que eu acho que nunca ia conseguir ali, porque aquela região é uma região de classe A não ia deixar fazer isso. Mas aí começamos a estudar o Estado de Corinthians. Só que, não se esqueça que em 2014 ia ter a Copa do Mundo em São Paulo, no Brasil. Só que São Paulo não tinha estádio de futebol, o Morumbi estava vetado. E aí começaram a se inflamar e dizer, já que vamos fazer um estádio do Corinthians, vamos fazer um estádio para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Aí esse negócio evoluiu para a abertura da Copa do Mundo. Então esse estádio não tem nada... É exatamente isso aí. Então é um outro modelo. É um outro modelo. Você sai de casa para comprar um Volkswagen, você chega em casa com uma Lamborghini. O que aconteceu é exatamente isso aí. Entendeu? Quer dizer, e as pessoas criticam. Tanto é que no estádio do Corinthians, o Estado de São Paulo, via governador Alckmin, botou 450 milhões de infraestrutura em torno do estádio. O prefeito Kassab nos prometeu uma cifra de 420 milhões. Quer dizer, isso tudo para viabilizar a Copa do Mundo em São Paulo.
Logicamente, que aí o Corinthians aproveitava e criou o estádio. Não tô dizendo que... Mas a realidade é essa. O fato inicial é esse aí. O senhor tocou na minha próxima pergunta. Queria que o senhor pincelasse para a gente a questão do financiamento dessa obra. Os CIDs, que foram publicados algumas vezes, eles foram objeto, salvo engano, de algumas reuniões do Instituto Lula. Sim, queria que o senhor nos explicasse. Não, porque a CID é um certificado de incentivo, feito pelo prefeito Kassab, e quando o prefeito Haddad entrou, ela tinha algumas dificuldades junto até o Ministério Público Municipal, e aí o que era, digamos, um ovo de Colombo, ficou uma coisa frouxa. Até hoje, acho que só 10% das CIDs foram comercializadas. Então, e aí nós fizemos gestões com o presidente para ver se a gente conseguia achar uma solução, junto com o prefeito Haddad, para solucionar isso aí, porque é um recurso extremamente importante no estádio. Houve pedidos, então, ao ex-presidente para que gestionasse o prefeito de São Paulo. E ele conversou com o prefeito, mas não teve sucesso. Como é que o senhor sabe que teve essa conversa? Porque o Paulo acabou que comentou isso. O senhor pediu uma atualização, sim, o senhor Paulo Camoto disse que houve... Me confirmou isso aí. Essa questão da CID, ela, me corrija se eu estiver, ela não foi equacionada durante o mandato do presidente, do prefeito Fernando Haddad. Como é que foi, do ponto de vista do grupo, como foi gestionada essa questão do financiamento teve algum outro pedido de intervenção? Não. Isso, digamos, é um caso mal resolvido até hoje. Não teve qualquer gestão junto ao governo federal que o senhor tenha participado? Tanto é que eu tenho acompanhado isso pelos jornais e você vê que todo dia existe sempre uma polêmica em torno disso aí. O senhor falou sobre a questão dos interesses da Odebrecht área industrial, que teve também pedidos. Sem dúvida não. Em algum momento o senhor percebeu repercussão desse tipo de gestão ao tratar com autoridades em Brasília? O senhor estava, por exemplo, em uma reunião tratando dessa questão do Ministério das Minas e Energia, e o senhor percebeu a repercussão de que já teria havido uma gestão do ex-presidente? Não percebi isso. Não teve ninguém nunca falou, não, realmente o ex-presidente conversou comigo, na prática do senhor, o senhor não se lembra disso? Não me lembro disso. Queria que o senhor falasse para a gente de um jantar realizado na casa do senhor Marcelo Odebrecht em maio de 2012. O que aconteceu? De tempos em tempos, e não foi só o Marcelo, teve em outras casas, o presidente Lula ia jantar com alguns empresários. E uma deles jantar foi na casa do Marcelo Odebrecht, para se discutir conjuntura nacional e política, com as grandes lideranças brasileiras. Isso aí, num das reuniões do Instituto Lula, nós estruturamos isso aí. Houve alguma gestão relativa a dificuldades na ferrovia transnordestina? Sim, isso nós estamos tendo uma dificuldade, uma discussão com o grupo dos Minas, do Benjamin Steinbrück, que é uma ferrovia que está parada até hoje, e nós tentamos ver se ele podia nos ajudar nisso, que é uma obra importante para o Brasil, e a obra parou, está parada até hoje. Mas também não teve solução teve uma solução específica para isso. Com o ex-presidente, o senhor chegou a conversar sobre a Operação Lava Jato em algum momento? Sim, nós tivemos em 2014, nós tivemos uma conversa com ele dizendo, presidente...
Desculpando, então, onde foi essa conversa? Instituto Lula. E como é que foi a conversa? Então, conversa, presidente, a questão da Lava Jato é uma questão importante, relevante e que pode levar a consequências que não podemos estar medindo. Né? Eu acho importante o senhor saber disso, o senhor está acompanhando isso, né? Porque da maneira que as coisas estão andando, pode ter consequências enormes, né? Porque nós sabemos o grau de extensão, nós sabemos um pedaço do grau de extensão que imagino que seja muito maior e o que está dando hoje, o que está acontecendo. Né? Reação do ex-presidente? Eu estou olhando, disse que ia se capacitar nisso aí. Depois conversei algumas vezes com o próprio Paulo Okamoto. Paulo, a operação é uma operação grande, né? Não é coisa pequena. Né? Isso pode ter efeitos grandes. Né? Então, foi isso aí. Eu queria conversar com o senhor um pouco sobre os dados de corroboração que foram apresentados. A gente tem inicialmente aqui alguns e-mails que tratam que falam desse Instituto do Ajuda à Memória. Então, aqui, por exemplo, o primeiro seria um e-mail do senhor Marcelo Odebrecht para o senhor sobre ajuda à memória para nosso amigo referente Equador. Amigo era uma designação utilizada para o ex-presidente. Sim. Isso é exatamente isso que é uma ajuda à memória. Odebrecht no Equador. Certo? O senhor chegou a nos explicar, o ajuda à memória começava na sede da empresa no país. Isso aí, alguém do Equador mandou para Marcelo. Marcelo mandou para mim e disse, podemos mandar isso para o presidente. Tá bom. Isso aí era o típico. O típico está aqui. 2006. Em 2006, o senhor pegava esse documento e encaminhava para o senhor. Se o senhor tiver trabalho. O senhor encaminhava via e-mail, pessoalmente? E-mail. Eu achava que isso era republicano. Tem um outro ajuda à memória aqui para nossa família, ajuda à memória sobre nossa situação no Peru para ser enviada ao amigo. Amigo. Porque o amigo é amigo do Emílio. Tá? Por isso que está escrito comigo. Né? Temos aqui outros comentários a respeito da situação na Venezuela, sempre o mesmo contexto. Primeiro, meu. A última vez esteve com o presidente, comentário a respeito da situação. Na que ele foi da nossa para atualizar o presidente aqui. Nossa, deve ser cumprido, hein? Porque tem 3 páginas. Uma questão você encaminhava para o senhor Gilberto, e como é que o senhor tinha a comprovação de que o presidente efetivamente recebia essa memória? O senhor tem algum retorno com relação a isso? Que é a famosa relação filho-bigode. É confiança. Entendeu? Em algum momento, alguma viagem que o senhor tem acompanhado, o senhor pôde perceber que nitidamente foi feita referência a algum dado que constante ajuda à memória? Sim. Tanto é que o pessoal que ficava nos países chegava lá e disse, poxa, o presidente está sabendo. Então, eles diziam que... Não, esqueça. Essa é uma agenda do Instituto Lula? Isso, temos aqui uma agenda com LL 30 de 4 de 2013. Então, LL é Luiz Inácio Lula. A gente falava sobre Venezuela, sobre etanol, conjuntura. Conjuntura DR. DR, Dilma Rousseff. Conjuntura nacional. Encontro FC. EC. SC. Eduardo Cunha. Eduardo Campos. Só. Não, que deve... O senhor lembra esse que... Não, o Emílio deve ter tido encontro com o Eduardo Campos,
O corporativo foi do Alto Campo. Peru, Equador, Colômbia, que ele fez uma viagem para Peru, Equador e Colômbia. África, alguma coisa, Portugal, eu jantar em Portugal. Sociedade de Esporte Corinthians Paulista. 2014, eleição. Paca. Paca que o Emílio cria paca. Diz que é uma comida boa, diz que ele ia mandar uma paca para o Lula comer uma paca. Recep. A Recep é uma empresa que Emílio tem de vacinas contra o câncer. Está desenvolvendo aqui em São Paulo. Não tenho que atualizar o presidente. Qualquer um. Não, é só atualizar o presidente. Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia brasileira para assuntos de tecnologia do câncer. Aqui nós temos outra agenda, 20 de fevereiro de 2014. O documento evoca algo. Continuamos etanol, continuamos Venezuela, deve ser alguma coisa sobre atualização. Cuba, alguma viagem para Cuba. Encontro empresarial Brasil-Portugal, que é o famoso época de jantar. Angola, fazer uma comemoração de 30 anos da Odebrecht em Angola. E gripe em São Bernardo do Campo. São os aviões da gripe que nós, como nós temos uma área de defesa na Odebrecht, saber se nós podíamos, se tinha alguma sinergia de alguma coisa que se ele soubesse, pudesse nos ajudar. O último documento de colaboração que foi entregue aqui seria um registro de ligações telefônicas entre o senhor e Valmir Moraes. Quem é Valmir Moraes? Chefe de segurança de Luiz Inácio Lula da Silva. Passou a ser uma pessoa para quem se ligar? Ou ele me ligava. Aqui, vai e volta. O agendamento era com o senhor Valmir Não. Moraes? Isso é para saber. O presidente quer lhe falar, ou eu estou falando com o presidente. Eu ligava para o Valmir Moraes, que carrega o celular do presidente. Por que não para o Paulo Camoto? Não, porque não, quando ele está transitando. Não quando ele está parado no lugar, eu ligo para o celular do ele está viajando. O ex-presidente ficava com o senhor. O cara está em São Bernardo, você, onde é que está? Né? Doutor Ricardo, uma consideração adicional? Pergunta dos advogados, tem alguma consideração? Tem alguma pergunta que eu não fiz para o senhor? Algum fato que o senhor acha que nesse anexo é relevante? Não, eu acho que foi muito transparente. Acho que todos os detalhes estão aí. Perfeito, então. Fim do termo.